Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Hoje a gente vai dar continuidade na nosso tema de normalização e a gente vai falar um pouco sobre as três formas normais. Ok? A gente chegou a falar um pouco sobre essas três formas normais no final da aula passada e hoje a gente vai entrar em mais detalhes, certo? Bom, eu vou apresentar aqui para vocês um resumo, tá, do que é a normalização e quais são os benefícios para a gente conseguir entender, conseguir continuar com a linha de pensamento, né, da normalização e entender qual é o ponto positivo, né, como que a gente vai conseguir melhorar o nosso banco, normalizar, aplicando essas três formas normais, ok? Então aqui a gente tem uma lista com cinco benefícios da normalização, tá? Então esses são os cinco benefícios que a gente vai conseguir melhorar, tá? A gente vai conseguir atingir eles aplicando as três formas normais. Vou falar um pouco de cada um aqui. Então, no caso da estabilidade do modelo lógico, né? Então, isso quer dizer que a gente tem uma capacidade de um modelo se manter inalterado de acordo com as mudanças que a gente vai fazer e que vão ser percebidas ou introduzidas no ambiente que a gente acabou modelando. Tá? Então, por mais que a gente faça mudanças no banco, que a gente insira novos dados, enfim, o que a gente fizer de alteração no banco, ele tem que continuar estável, certo? Flexibilidade, então a capacidade de adaptação às demandas diferenciadas, a expansão, a redução, a omissão, a presença, etc. Também as alterações que a gente fizer no banco, que poderiam afetar a questão da capacidade, a adaptação às demandas diferenciadas, no caso da expansão, né? Então a questão dos dados, adicionando mais campos, ou até reduzindo, tirando mais campos do banco, ele tem que se manter também flexível para esse tipo de mudança. Ok? Integridade, então aqui tem a ver com a qualidade do dado, certo? Ou seja, um dado mapeado em mais de um local de modo diferente, com valores instanciados de modos diferentes, pode ser indício que não há integridade entre eles. Então, dados que estão repetidos, dados duplicados que estão em vários locais diferentes no banco, isso é um sinal de que não está íntegro, tá? Então, a gente tem que evitar esse tipo de erro, tá? Para que a gente consiga manter os dados íntegros, tá? A gente consiga manter essa integridade. A economia, no caso aqui, está relacionado ao espaço de armazenamento em relação ao custo de manipulação de dados, que representa todo e qualquer esforço, tempo ou valor agregado ao fato de manipularmos volumes de dados maiores do que os efetivamente necessários, ou seja, custo causado pelo atraso do fornecimento da informação desejada, certo? Então, mexer com muitos dados ao mesmo tempo pode acabar afetando essa questão do armazenamento, o espaço de armazenamento, tá? E isso é uma coisa que a gente também tem que ter muito cuidado com o banco de dados, tá? Então, isso é uma coisa que pode afetar, o banco pode cair, o banco pode ter algum problema, ficar fora e, e tem tudo a ver com essa questão. Tem muita coisa relacionada à questão do armazenamento também. Tá? Então, tem que ter bastante cuidado com essa questão da economia, certo? A fidelidade ao ambiente observado, que aqui no caso ajuda a definir os elementos que foram despercebidos, né, durante o processo de modelagem, que é basicamente o que a gente falou um pouco no ano passado, né? A gente acabou pegando aquele diagrama inicial do banco de dados, normalizou ele e acabou alterando algumas coisinhas ali para poder criar um modelo um pouco mais que fazia mais sentido, certo? Então, e esse modelo relacional que a gente criou depois, o banco tem que ser fiel a ele, tá? Então o banco tem que ser fiel a esse ambiente que a gente observou, a esse modelo que a gente observou, tá? Então esses são os cinco benefícios da normalização e para a gente aplicar eles, né? Para a gente conseguir atingir cada um deles aqui, a gente precisa de
a gente precisa de implementar as formas normais, as três formas normais no nosso banco, tá? Para a gente acabar aqui, no caso, né? Garantindo um banco de dados mais íntegro, sem redundâncias e inconsistências. Que basicamente resume tudo isso que a gente falou aqui anteriormente. Tá? Então, falando aqui um pouco da primeira forma normal, tá? Então, um banco ele só é considerado na primeira forma normal quando todos os atributos contêm apenas um valor correspondente, singular, e não existem grupos de atributos repetidos. Ou seja, não admite repetições ou campos que tenham mais de um valor. Ok? Então, aqui o procedimento inicial. Isso daqui é uma tabela que não está na forma normal. Tá? Isso aqui tá na forma comum mesmo. Tá? Ele não está normalizado, certo? E a gente vai normalizar ela. Aqui tem alguns problemas, tá? Aqui o problema principal está no telefone. Então, se vocês forem perceber, se vocês forem dar uma olhada aqui, vocês vão ver que tem telefone repetido. Né? Tem dois telefones, na verdade, num campo que deveria ter um só telefone, certo? Então, isso é um problema. Então, como a gente viu aqui, na primeira forma normal, não pode ter dados mais do que um dado, né? Os dados têm que ser singulares e não pode ter um grupo de atributos repetidos. Ou seja, isso aqui é um atributo, ele está repetido, certo? Então, para a gente normalizar isso daqui, para transformar isso na primeira forma normal, a gente vai precisar tirar esse campo telefone daqui, certo? Então a gente tira o campo telefone, mantém somente o código, o nome, o endereço, o bairro. Aí dessa forma, como foi mostrado aqui na tabela lá em cima, a gente vai ter uma tabela na primeira forma normal. Tá? Isso daqui já está na primeira forma normal. E aí a gente passa esse telefone para uma outra tabela que vai ser chamada telefone, por exemplo. Então essa nova tabela vai ajudar a gente a evitar esses campos que tem mais de um valor. Tá? Acho que vocês também lembram, né? O código aqui são duas pessoas. Então aqui, desculpa, é a mesma pessoa, né? 1001 aqui é o mesmo Diego Machado. E ele tem dois telefones diferentes. Então 1001 tem esse telefone, 1001 tem esse telefone também. Ok? Então ele se repete o código aqui do telefone. E o telefone são dois telefones diferentes. A mesma coisa que para o 1002, dois telefones diferentes. Ok? Bom, indo agora para a segunda forma normal. A segunda forma normal, ela tem que ter ela tem que também ter essa mesma regra que tem na primeira forma, então ela tem que atender a mesma regra que tem na primeira forma. Além disso, tem mais umas regras aqui, que no caso as tabelas, na tabela, os registros na tabelas que não são chaves e dependem da chave primária em sua totalidade e não fazem parte dela, são isso é considerado segunda forma normal, tá? Então, os dados aqui dos registros dessa tabela não podem estar dependendo dessa chave primária, tá? Então, e dependam da chave primária em sua totalidade e não apenas parte dela, no caso, né? Então, aqui na segunda forma normal, a gente trabalha com essas irregularidades e previne que haja redundância no banco de dados. Então, a gente evita esses problemas de chaves que são apenas dependentes de uma parte da chave primária, né, de valores que são dependentes de uma chave primária. E a gente vou mostrar um exemplo aqui, no caso, de como que a gente vai normalizar. Então, essa tabela aqui não está na segunda forma normal. A primeira coisa que a gente precisa de fazer aqui é localizar os valores que dependem parcialmente da chave primária e criar tabelas separadas para conjuntos de valores que se aplicam a vários registros e relacionar essas tabelas com uma chave estrangeira. Tá? Então, aqui no caso, o que a gente depende parcialmente de uma chave primária seria o título do filme, certo? A gente está vendo aqui que ele está repetindo. E qual que seria o problema aqui? Se esse filme se repetisse nessa tabela umas 50 vezes, certo? A gente teria que mudar a tabela a gente teria que mudar em 50 campos o mesmo nome do filme, certo? Então, o que a gente precisa de fazer aqui é separar esses filmes numa tabela
separada, né? Criar uma tabela separada somente para esses filmes. E lá vai ficar registrado o nome padrão dele. E aqui nessa tabela a gente só deixa a chave primária dele, no caso seria a chave estrangeira do filme, que a gente vai deixar só para ter um parâmetro de qual é o filme. Então vou mostrar aqui o exemplo. A gente aqui no caso criou essa tabela, né? Então colocou lá que o código do filme do The Matrix, que aqui estava repetido duas vezes, agora é o 201, e o grito é o 302, certo? Eles estavam dependendo aqui parcialmente dessas chaves primárias, né? Então, aqui no caso do CD locação, do código da locação, né? E agora a gente já não depende mais porque a gente tem uma tabela separada que, se caso a gente precise mudar o nome do campo, do título do filme, a gente vai nela e muda aqui, tá? Então ficou assim, no caso, a nossa tabela normalizada na segunda forma normal, ok? Então aqui no caso o código do filme vai ser 201, 302, 201. Se a gente mudar lá Matrix, colocar um 2 aqui, por exemplo, toda a tabela também aqui automaticamente já se altera, porque ele vai pegar esse número por referência. Tá? Então, como tá explicando aqui, né? Então, se em algum momento a gente tiver que alterar um título de um filme, a gente teria que procurar e alterar alterar os valores em cada tupla, ou seja, em cada linha, né, da tabela. E isso ia demandar um trabalho de tempo desnecessário. Porém, ao criarmos uma tabela e vincularmos elas com um recurso da chave estrangeira, a gente torna o banco mais organizado e ágil para as futuras consultas e manutenções que podem vir a ser necessárias. Ok? Bom, então a gente agora chega na terceira forma normal. E se a gente. A terceira forma normal ela é um pouco. Ela tem uma restrição aqui, né? Então, ela, contanto que as regras dela não vão de encontro com as especificações da primeira e da segunda regra da forma normal, a gente pode considerar ela, tá? Então, aqui explicando, se analisarmos uma tupla e não encontrarmos um atributo não chave, ou seja, um atributo que é somente um valor, igual, por exemplo, o nome do filme, que é um atributo que não é uma chave, certo? Dependente de um atributo não chave também, podemos dizer que a entidade em questão está na terceira forma normal. Então, tem que ter essa independência entre os atributos não chaves. Tá? Então, aqui como um procedimento principal para configurar uma entidade, que atende às regras da terceira forma normal, a gente vai identificar os campos que não dependem da chave primária e dependem de um outro campo não chave. Então, para a gente conseguir encontrar esse erro, esse problema, a gente precisa de ver aqui na tabela. No caso, essa tabela não está na forma normal, né? Então a gente vai procurar aqui qual é o campo que depende de um outro campo não chave, tá? Ou seja, por exemplo, aqui o nome do fabricante, né? Fabricante 1 é um campo não chave, ele é um nome, tá? É um texto. A gente também tem aqui o modelo 1, tá? Também é um campo não chave, porque ele não é um código, tá? Ele é simplesmente o nome de um modelo, tá? E eles estão, nesse caso aqui, eles estão, de uma certa forma, dependendo um do outro, certo? Então, de acordo com o modelo 1, eu tenho o fabricante 1, por exemplo. Se eu precisar mudar o modelo de 1 aqui, eu tenho a liberdade, no caso, de mudar esse modelo 1 aqui para qualquer outro modelo, eu vou precisar de mudar também o fabricante, porque o modelo mudou. Então, eu tenho essa independência, eu tenho essa dependência entre esses casos aqui. Então, nesse exemplo aqui acima, a gente tem uma entidade que lista os carros cadastrados, bem como o modelo, a quantidade de quilômetros rodados, o código do fabricante e o nome do fabricante. E a gente tem aqui o nome do fabricante que se dá em função de código do fabricante. Para adequarmos essa tabela de acordo com os padrões da terceira forma normal, a gente tem que remover a coluna do nome do fabricante, ok? Então a gente removeu ela, e a coluna que removemos deve ser colocada em uma nova tabela. Tá? Então, no caso aqui, ela pode ser dependente tanto de uma chave, tá? De um atributo chave, quanto de um não chave. Tá? Então, para a gente conseguir encontrar esse problema, a gente vai ter que olhar para essas dependências. Né? Então, olhando aqui e retirando esse valor, que a gente percebeu que ele é dependente do código do fabricante,
Aí, no caso, a coluna que removemos deve ser colocada em uma nova tabela, tá? A gente coloca lá o código do fabricante e o fabricante 1. E a gente relaciona corretamente depois o nome do fabricante com o seu código abaixo. Aí a gente pode observar como vai ficar aqui, né, essa nova entidade. Então a gente tem lá o código do fabricante 3004, fabricante 1, código do fabricante 3005, fabricante 2. Tá? E é isso. Aí no caso aqui a gente já tem ela normalizada, né? Então o que a gente colocou aqui embaixo a gente trocou. O que era antes o nome do fabricante, ficou somente aqui o código do fabricante já com o nome dele lá dentro. Então não precisa de ter o nome do fabricante junto com o código do fabricante aqui dentro. Tá? Bom, acho que essas são as formas normais, tá? Foi bem resumido aqui, tem alguns exemplos, eu vou passar depois mais exemplos para vocês também durante as nossas aulas ao vivo, tá? Para quem está assistindo o vídeo aqui, eu vou depois, o nosso próximo vídeo vai ser também vai ter mais alguns exemplos. E chegando à conclusão aqui, a gente considerando as dificuldades de elaborar um projeto para um sistema e planejar toda a modelagem de banco de dados robusto, ágil e seguro, as regras para normalização de dados aplicadas da forma correta contribuem consideravelmente para a criação de uma boa estrutura da base de dados relacionais, evitando anomalias de redundância ou perda de informação. Certo? Dessa forma, a pessoa que vai analisar a documentação de uma modelagem, que isso é importante, né? Então, por isso que a gente está fazendo a modelagem, ela serve para a gente ter um norte, né? Um mapa do que a gente precisa fazer no banco. Então, a gente tendo essa modelagem normalizada, consegue abstrair com mais clareza esses problemas, né? Então, pois uma vez conhecendo os padrões, a compreensão é facilitada e agiliza todo o trabalho. Como desvantagem, podemos citar o aumento do número de tabelas, bancos devidamente construídos, ou seja, na terceira forma normal apresentam um número maior de tabelas em comparação aos bancos não normalizados. Isso é um ponto, tá? Pode ser que seja negativo pelo fato de ter mais tabelas, porém a gente evita vários problemas que podem ocorrer futuramente. Então a gente abstrai muita informação ali que poderia estar tudo numa tabela só, tudo numa parte só do banco de dados, e a gente distribui isso de uma forma uniforme, né, independente, evitando vários problemas aí no banco. Então, assim, no caso, as consultas em bancos com mais tabelas requerem uma complexidade maior na elaboração do SQL, fazendo necessário o uso dos joins e cláusulas que a gente vai ver futuramente para elaborarmos uma consulta adequadamente. No caso, para quem está iniciando, né, o SQL é o nosso query language para a gente criar o nosso banco de dados. Tá? Então, a gente vai falar sobre ele mais para frente também. Tá? Então, isso aqui é um pouco mais técnico. Dado o exposto, a aplicação das regras de normalização de dados é altamente recomendada, pois os ganhos são consideravelmente relevantes. Investir um pouco mais de dedicação e tempo trabalhando com um número maior de tabelas traz mais benefícios do que um banco de dados sem a devida organização. Né? Como eu falei anteriormente, por mais que a gente tenha mais tabelas no banco de dados e tenha um pouco mais de trabalho, esse trabalho se paga depois futuramente com um banco mais organizado, né, mais íntegro, com menos problemas de busca, menos redundâncias, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. E, bom, quem tiver dúvidas sobre a aula pode mandar mensagem aqui nos comentários, pode escrever aqui no comentário. E para quem for aluno, a gente se vê na próxima aula ao vivo. Ok? Muito obrigado e até mais.